Olá, aluno e aluna do EJA, tudo bem com você? Eu sou o professor Reginaldo, sou professor de História, tá? Vamos aqui para a nossa quarta aula, certo? E vamos relembrar que na aula anterior nós falamos sobre a Revolução Industrial, mas foi a parte 1, tá? Hoje é a continuação dessa aula. Na primeira aula nós falamos onde começou, né? Vocês lembram que eu falei que começou na Inglaterra, no século XVIII, e também nós vimos por que a Inglaterra foi pioneira, por que começou a Revolução Industrial naquele lugar. Tá? Nós falamos sobre alguns tópicos, né? Os motivos desse pioneirismo da Inglaterra. Vamos ver se vocês lembram. O acúmulo de capitais, disponibilidade de mão de obras, lembra que eu falei sobre os cercamentos, né? E também matéria-prima disponível, mercado consumidor, então eles tinham para quem vender, uma marinha mercante poderosa, burguesia no poder e também a ética protestante. Então vamos lá. Primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial refere-se ao processo de evolução tecnológica vivido a partir do século XVIII na Europa, possibilitando a existência de novas formas de produção que transformaram o setor industrial. Essa fase ela é marcada especialmente pela substituição da energia produzida pelo homem por energias como a vapor, eólica e hidráulica. Então a energia, a força do homem, ela vai sendo substituída pela energia das máquinas a vapor, pelas máquinas que são movidas pelo vento, que no caso da eólica, e a hidráulica, que são as máquinas movidas pela água. Substituição da produção artesanal e manufatura pela indústria. Vocês lembram que nós falamos também que sobre os modos de produção que existia? O modo artesanal é um deles, o primeiro, né? É o modo que é feito com as próprias mãos, uma única pessoa domina todo o processo de produção, a produção ela é mais lenta e no final acaba ficando mais caro o produto. E a manufatura já é um processo intermediário entre o artesanal e a maquinofatura. Então já é feito em pequenas oficinas, já tem agora uma divisão de trabalho, mesmo que seja pequena, já tem essa divisão de trabalho. E a maquinofatura já é a substituição mesmo da mão de obra pelas máquinas, né? Vamos lá? Existência de novas relações de trabalho. Tá? Então, após a Revolução Industrial, a relação de trabalho ela é mudada. Antes, o homem trabalhava no campo, ele não tinha um horário para cumprir, ele trabalhava quando ele precisava. Se precisava plantar, ele plantava. Se precisava colher, ele ia lá e colhia. Após a Revolução, isso mudou. Né? Agora o homem trabalha pelo relógio, ele tem hora para entrar, tem hora para almoçar, tem hora para sair. E agora ele também tem um chefe. Antes ele trabalhava por conta própria, não tinha que obedecer ninguém, agora ele tem um patrão, né? E tem a divisão do trabalho. Essa divisão do trabalho eu quero dar um exemplo bem prático nos dias de hoje, que são as indústrias automobilísticas. Tá? Na indústria automobilística, funciona dessa maneira. Um grupo de pessoas, um setor, né, trabalha para fazer o pneu, outro trabalha para fazer as peças, outro trabalha na montagem, outro na lataria e outro na pintura. Vocês perceberam que não existe mais uma única pessoa que saiba fazer todo o processo do início ao fim. Vamos lá? Desenvolvimento tecnológico. Tá? A Revolução Industrial ela ficou marcada por esse desenvolvimento tecnológico. Né? Aqui nós estamos vendo uma imagem de uma máquina a vapor. Tá? A partir dessas máquinas a vapor, nós começamos a era da maquinofatura. A máquina a vapor foi aperfeiçoada por James Watt. James Watt ele foi um engenheiro, né, que ajudou no aperfeiçoamento, na melhoria dessa máquina. Vamos ver agora um vídeo em que conta um pouquinho da história
desse engenheiro inglês James Watt. James Watt nasceu na Escócia em 1736. Devido a problemas de saúde quando criança, ele foi educado principalmente em casa por sua mãe. Ele também ajudou nas oficinas de seu pai, onde aprendeu muitas habilidades práticas de engenharia básica. Buscando seus interesses em ciência e engenharia, Watt foi para Glasgow e depois para Londres para ser treinado na profissão de fabricante de instrumentos matemáticos. Embora ele nunca tivesse tido recursos para estudar na universidade, ele mostrava uma grande capacidade para aprender por si só. Ele aprendeu alemão e italiano para poder estudar mais manuais científicos. Na universidade, ele se tornou amigo do economista Adam Smith e do químico Joseph Black. Watt tinha 27 anos quando ele teve contato pela primeira vez com o motor a vapor Newcomen, que já estava em uso há mais de 50 anos, mas sem nenhum desenvolvimento significativo. Nessa mesma época, ele se casou com uma prima, Margaret Miller, com quem teve 2 filhos juntos. Margaret morreu 9 anos depois, em 1773. Decorridos 2 anos, Watt se casou novamente, agora com Anne MacGregor, em 1775. Sem nenhum treinamento formal, Watt começou a aprender como os motores operavam e como podiam ser consertados. Na época, o motor a vapor de Newcomen era o motor a vapor mais potente do mercado, mas a sua ineficiência era absurdamente alta. Watt percebe então que poderia criar uma alternativa mais eficiente, e ele o fez. Já em 1775, 2 anos depois de iniciar os trabalhos, Watt recebe uma patente pela melhoria do motor a vapor. Nessa época, Watt formou uma parceria de sucesso com Matthew Boulton, fabricante de Birmingham. A Boulton e Watt se tornou uma empresa de sucesso, produzindo esses novos motores a vapor para diversos fins, desde a mineração até a fabricação de tecidos. Watt desenvolveu o conceito de potência para descrever a potência de um motor. Ele relacionou ao número equivalente de cavalos necessários para puxar uma dada carga. A potência foi posteriormente substituída por uma medida científica diferente, mas em memória à contribuição de Watt, a medida de potência foi chamada de Watt. James Watt morreu com 83 anos. Ele deixou um testamento de aproximadamente 80 milhões de libras em dinheiros de hoje. Ele foi enterrado na igreja de Santa Maria, em Birmingham. Watt não inventou o motor a vapor. Isso já havia sido feito antes. A grande contribuição de Watt foi as melhorias na eficiência, tamanho e mobilidade dos motores, o que permitiu que seu uso fosse disseminado para vários outros campos. Sem Watt, a revolução industrial teria sido mais lenta, e certamente seu trabalho transformou a indústria e a sociedade. Gostou dessa biografia? Então ajude a divulgar esse projeto. Clique nesse botão no meio da tela e tenha verve científica. Abraço e até a próxima! Então, vocês viram como foi importante a contribuição desse engenheiro, né? Ele foi considerado como um dos pais da Revolução Industrial. Vamos lá, vamos dar continuidade. Símbolos da Revolução Industrial. Vamos ver alguns símbolos. A máquina de fiar. O que era essa máquina de fiar? Essa máquina, ela transformava as fibras de algodão, de seda e de lã em fios, né? Só que as primeiras máquinas, elas tinham uma capacidade de produzir um fio de cada vez e enrolar eles nos carretéis para serem armazenados. Com a Revolução Industrial, as máquinas a vapor, essa capacidade aumentou. Ela já conseguia desenvolver, né, produzir vários fios ao mesmo tempo. Outra máquina, símbolo também, é a máquina de tear, né? O que é essa máquina? Então, primeiro o processo ocorria na máquina de fiar, onde produzia os fios. Depois os fios eram mandados para a máquina de tear. E lá, esses fios, eles eram entrelaçados, fazia o cruzamento deles, né, o entrelaçamento, e assim ocorria a produção de tecidos. Locomotiva a vapor, outro símbolo também, né? Com a locomotiva a vapor, ficou muito mais fácil transportar todos os produtos que eram fabricados nas indústrias, né? Então, eles conseguiam transportar uma grande quantidade de uma só vez. Isso foi
Foi muito importante para a época, né? Pois poupava muito tempo e também mão de obra. Agora nós vamos ver como que era a vida do trabalhador, né? Do trabalhador na época da Revolução Industrial. Com a maquinofatura, não era mais necessária a utilização de vários trabalhadores especializados para produzir uma mercadoria, pois uma pessoa manuseando as máquinas conseguiria fazer todo o processo sozinha. Já imaginaram o que vai acontecer com isso, né? Só uma pessoa operando uma máquina que vai fazer o trabalho de dezenas ou até centenas de pessoas, o que pode acontecer? Vamos ver? O salário do trabalhador despencou, né? Por que despencou, né? As máquinas começaram a substituir a mão de obra dos trabalhadores e começou a acontecer o quê? Muita mão de obra disponível no mercado. Quem quisesse trabalhar tinha que aceitar os salários baixos que eram oferecidos. Então, essas máquinas tiraram o emprego de muitas pessoas. Carga de trabalho extenuante. Quer dizer que eles trabalhavam por muito tempo, né? Era muito cansativo, muito estressante. Eles trabalhavam mais de 12 horas por dia. Não havia nenhum tipo de segurança para os trabalhadores. Eu coloquei aqui o EPI, né, que é o equipamento de proteção individual, que hoje é comum nas empresas, nas fábricas. É obrigatório usar esse equipamento de proteção individual, que é as máscaras, capacetes e tantos outros equipamentos, né, para a proteção do trabalhador. Nessa época isso não existia, mas também não existia leis, né, para defender os trabalhadores. Isso foi depois que foi acontecer. A mulher na Revolução Industrial. Vamos ver como que era a vida da mulher, né? A mulher antes da Revolução Industrial, ela trabalhava em casa, nos serviços domésticos, cuidando da casa, cuidando dos filhos, da educação dos filhos, né? E depois, com a Revolução Industrial, vamos lá. Com a Revolução Industrial, ocorre a absorção do trabalho feminino pelas indústrias como mão de obra barata, né? Olha só, elas começam a trabalhar para quê? Para complementar a renda familiar, né? Ela passou a ser obrigada a cumprir jornadas de até 17 horas de trabalho em condições insalubres e submetidas a humilhações, além de receber salários até 60% menores que os dos homens. Olha só, né? Elas trabalhavam praticamente iguais aos homens, ao mesmo tempo, né? A carga horária era praticamente a mesma e elas recebiam bem menos. Além de receber menos, ainda passavam por humilhações. Que coisa, né? Isso que é exploração. Quando tinham seus filhos, de 10 a 15 dias após o parto, já eram chamadas novamente para o trabalho na fábrica, impossibilitando uma recuperação adequada e a amamentação dos filhos. Notem a diferença, né? Hoje nós temos leis, como a licença maternidade, que a mulher tem direito de pelo menos 4 meses, né, de licença para cuidar dos primeiros meses do seu filho. Cuidar da amamentação, os cuidados, né? Mas olha como era, só tinha 10 a 15 dias, não era muito fácil para as mulheres não, né? Olha só, exploração de crianças. Vamos ver como que era isso? Outra característica marcante na Revolução Industrial foi a utilização do trabalho infantil nas fábricas, que ao lado das mulheres era a mão de obra mais barata e preferida pelos patrões. Como não preferir, né? Trabalhavam a mesma coisa, a mesma carga horária e ainda recebiam bem menos. Muitas crianças ainda nem recebiam nada, elas eram tiradas de orfanatos, trabalhavam por troca de comida. Consequentemente, houve muita exploração do trabalho infantil, pois as crianças eram obrigadas a trabalhar num ambiente com falta de higiene, imoralidade, depravação
e por um período de até 18 horas. Olha só, escola nem pensar, né, gente? Quem que vai estudar trabalhando numa carga horária de 18 horas por dia, né? Aqui nós vemos mais uma imagem, né? E aqui a gente consegue ver duas crianças pequenas, né? Trabalhando nas máquinas, né? Isso era comum naquela época. As crianças eram utilizadas nas fábricas e nas minas de carvão, sendo que muitas morriam devido ao excesso de trabalho, da insalubridade do ambiente e da desnutrição. Olha bem, as crianças trabalhavam por muito tempo, né? Elas não se alimentavam direito, o ambiente que elas trabalhavam eram ambientes quentes, abafados, não tinha ventilação, estavam em contato direto com vapores que saíam das máquinas, resíduos, muitos deles tóxicos, e as crianças realmente adoeciam, chegavam até morrer. Sem contar nos inúmeros acidentes que ocorriam. Muitas crianças perdiam partes do corpo, um dedo, uma mão e até mesmo a vida, né? A Revolução Industrial, ela mudou a paisagem da Inglaterra. Olha só nessa imagem, o que você consegue ver nela? Né? Aqui eu vejo aqui as chaminés, né, soltando essa fumaça, né? Então, aquela paisagem que antes da Revolução Industrial, que eram os campos, as plantações, foram mudando e foram dando espaço às fábricas, às indústrias, né? Depois da Revolução Industrial, a poluição do ar e do meio ambiente aumentou e muito. Olhando essa outra imagem aqui, nós vemos as indústrias no fundo, né? E na frente, algumas casas. Essas eram as casas dos trabalhadores. Tá? Os trabalhadores moravam do lado da indústria, né? Então eles não podiam perder tempo. Eles entravam muito cedo, né? Então, trabalhando próximo, eles não chegavam atrasados. Eu tirei esse trecho aqui que eu vou ler de um livro de um historiador. Os trabalhadores moravam em ruas que não tinham calçadas e os esgotos corriam a céu aberto. O fato de a água não ser tratada facilitava o contágio com doenças, como o cólera. Outro problema é que as fábricas lançavam no ambiente substâncias poluentes e tóxicas, como fuligem, liberada das caldeiras e produtos usados no tratamento de tecidos e tintas. Doenças respiratórias como asma, bronquite, tuberculose e pneumonia se tornaram comuns nas cidades inglesas. Como não se tornar comum? Se esses trabalhadores e suas famílias moravam do lado das fábricas, respiravam todo aquele ar poluído, né? Vamos continuando. Já estamos chegando ao final da nossa aula, tá? Vamos fazer aqui uma conclusão rapidinha. A Revolução Industrial teve grande relevância para a sociedade atual e principalmente para o surgimento da revolução tecnológica vivida até os dias atuais. Então, ela teve a sua importância, teve problemas, sim, teve, mas também teve sua importância, né, para os dias atuais. Isso nós vamos ver aqui. Então, com essa aula eu quero que vocês entendam que as consequências da tecnologia, o lado bom e ruim, e compará-las com a realidade dos trabalhadores da época da Revolução Industrial, e analisar se houve mudanças ou continuamos como no início da Revolução. Então, vocês, através dessa aula, vocês vão analisar, né? Será que houve mudança? Será que hoje é diferente daquela época? Né? Vamos pensar um pouco. Então, a Revolução Industrial ela teve aspectos positivos e também negativos. Vamos ver alguns aqui, somente para a gente finalizar nossa aula. Os aspectos positivos, né? O crescimento da economia,
maior capacidade produtiva na agricultura. Então, a produtividade melhorou com a tecnologia, né, aplicada no campo. Melhorias e avanços na medicina. Né? Você viu as vacinas, os remédios, vários tipos de exames, né? Com essa revolução tecnológica veio a melhorar toda essa área. E também o barateamento do preço dos produtos para as classes mais pobres devido às escalas produtivas. Né? Com a produção em larga escala, o valor final do produto foi baixando, ficou mais barato, então ficou mais fácil das pessoas consumirem e comprarem esses produtos. E por outro lado, nós temos os aspectos negativos, né? Muitos desses a gente tem até hoje, né? Desemprego. As máquinas substituíram muitos trabalhadores, né? Esse é um aspecto negativo. Desvalorização da mão de obra. A poluição do meio ambiente. Vocês viram lá atrás, né? Que as fábricas, elas realmente, elas contribuem muito para a poluição do meio ambiente. Não são todas, mas ainda existem algumas fábricas pelo mundo que ainda despejam os seus resíduos tóxicos dentro de rios, liberam no ar seus poluentes tóxicos, né? E outro é a desigualdade social, né? Muitas pessoas têm muito pouco, né? E poucas pessoas têm muito, né? Essa desigualdade social a gente vê, né? Entre o rico e o pobre. E as cidades com superpopulação. Isso ocorre, né? A gente vê cidades muito populosas, cheios de problemas, né? Problemas de infraestrutura, não consegue atender na parte da saúde, às vezes na educação. Então, essas cidades com essa superpopulação acaba tendo também alguns aspectos negativos. Por hoje ficamos por aqui, espero que tenham gostado da aula e nos vemos na próxima aula, se Deus quiser.